Bom dia ou boa tarde. Glória a Deus por mais um dia e uma oportunidade. A cada dia é uma oportunidade, porque a palavra de Deus diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Significa que em cada dia há um propósito de Deus. Nada é por acaso. E aqueles que reconhecem que existe um propósito desde que nós acordamos até que nos deitamos, em cada dia pode ser um dia frutífero. Há um propósito de Deus em cada ser humano para cada dia. Tão somente nós consigamos reconhecer isso. E eu quero deixar estas palavras agora em poucos minutos. Penso que não serão mais que 5 a 10 minutos. Está em Jeremias, eu vou começar aqui, mas hoje eu quero falar um pouco sobre uma palavra sobre o engano. O engano. E já lá chegamos às palavras de Jesus sobre este aspecto. Mas antes disso eu quero falar aqui, deixar aqui uma passagem que veio ao meu coração, que está em Jeremias, o profeta Jeremias, um dos meus favoritos do Antigo Testamento. Foi chamado por Deus com 21 anos e ele dizia que ele não... foi chamado o profeta chorão, que ele não iria conseguir cumprir a chamada de Deus. É como que está a dizer: oh Deus, escolhe outro porque eu não vou conseguir, eu não consigo falar. E Deus disse-lhe: olha, não digas isso, por aonde eu te enviar tu irás, e o que eu te disser para tu dizeres, tu dirás. E o certo é que Jeremias profetizou, falou, ministrou para a nação de Judá durante 40 anos e o povo não o quis ouvir. É tremendo quando eu falo, lembro-me algumas vezes eu falo sobre isto, porque se há alguém que poderia ter ficado esmorecido, desanimado, foi o profeta Jeremias, que anunciou a palavra de Deus a uma nação rebelde que não queria ouvir. Eles não ouviram e foram levados cativos pela Babilónia. Mas não era isso que eu queria falar. Aqui Jeremias, no capítulo 23, ele está a dizer o seguinte: mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Significa que alguns não têm a palavra de Deus. Aquele em quem está a minha palavra, em quem lhe foi revelada a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E ele continua: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça apanha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra. Por muito bonita que pareça, Deus não nos chama, Deus não chama aos profetas, Deus não chama ao seu povo, os seus servos, para falar as suas próprias ideias, a sua própria palavra. Porque pelos seus frutos se reconhecerão, foi Jesus que disse, pelos seus frutos se reconhecerão. Pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Ou seja, Deus está aqui a falar através do profeta Jeremias sobre algo que eu agora vou falar, que Jesus falou, que a palavra de Deus fala sobre o engano ou sobre a verdade. É como que o profeta estava a dizer: aquele que tem a verdade, fala a verdade, defende a verdade. Deus não tem nada a ver com profetas mentirosos e sempre os vai haver que falam as suas próprias palavras para seu próprio interesse, e o mundo está cheio disto. E eu queria aqui chamar a atenção aqui no capítulo 24 de Mateus, que eu hoje estava a ler. E quando Jesus, aqueles que sabem isto, outros não sabem, que o capítulo 24 de Mateus, juntamente com alguns capítulos de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12 de Daniel, Ezequiel 37, 38, fala do fim dos tempos. E Jesus, quando os discípulos vieram ter com ele, e eu vou ler, porque é mais bonito do que as minhas palavras estar a explicar. O capítulo 24 começa assim: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Estavam-lhe a dizer: Jesus, vês aqui isto, olha para este monumento tremendo. Estavam como que a querer que Jesus ficasse impressionado com o templo. Ele, porém, lhes disse... Eu tenho uma mensagem que é sobre ele, porém. Ele, porém. Quando alguém dizia alguma coisa, e Jesus sempre, ele, porém.
tem a ver com oração. Quando alguém vive no Espírito e anda no Espírito, os outros, o mundo em si fala tantas coisas, tantas ideias, tantas coisas bonitas, mas os que andam no Espírito, porém, não são rudes, mas porém, dizem outras coisas, porém, seguem outros caminhos, porém, não são movidos por a estrutura, por aquilo que a sociedade quer que eles digam, que eles façam. A sociedade não perdoa a quem atraiçoa as suas regras, mas nós não somos chamados para agradar a pessoas, não somos chamados para agradar à sociedade. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 10 de Gálatas, ele diz assim: se eu ainda estivesse a agradar aos homens, podem lá ir ver na Bíblia, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se eu ainda estivesse a agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Aqueles que agradam aos homens não agradam a Deus. Está em Tiago, penso que é capítulo 4, versículo 4, que diz assim: aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Aquele que ama o sistema, aquele que vive para as coisas desta vida, para o sistema, torna-se inimigo de Deus. Não sabeis vós que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus? Eu não sei se você percebe o que eu estou a dizer. É Deus que diz. Se nós colocarmos o mundo, o sistema, as coisas desta vida à frente de Deus, tornamos inimigos de Deus. Não adianta quantas rezas você faça, quantas religiosidades, quantas rotinas. Não adianta. Mas vamos continuar nesta questão do engano. Então Jesus, os discípulos vieram ter com ele, queriam impressioná-lo com as fundações do templo, com aquele templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo. Olha que eu digo-te a verdade. Escrevam isto. Que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Eu já falei isto no outro vídeo, mas eu cada vez que venho isto... Jesus estava a dizer: olha, vocês estão impressionados com estes tijolos, com estas pedras, com estes monumentos, com estas coisas. Eu vou-vos dizer uma coisa. É como que ele estivesse a dizer: no ano 70 depois de Cristo, Israel será invadido, Jerusalém será invadido pelo general Tito. E não ficará pedra sobre pedra, porque até as fundações foram arrancadas. Jesus estava a dizer: é verdade vos digo. E depois, no Monte das Oliveiras, isto no versículo 3 do capítulo 24, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas. Eles estavam a pedir: mostra-nos o futuro. Diz-nos como é que será o fim do mundo. Diz-nos como será, quando será o fim do mundo. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, o fim dos tempos. Você quer saber o fim dos tempos? Quer saber o que nos espera no futuro? É só olhar, está aqui. Não fique a dar ouvidos, como se diz em Portugal, ouvidos mocos, ouvidos a outras conversas. Porque está aqui, foi Jesus que disse, e nós dizemos uma nação que acredita em Jesus 95%, mas não acredita em nada, porque nunca leu a Bíblia. Não é capaz de ler a Bíblia. Tem a Bíblia a apanhar pó na estante e nunca abre uma Bíblia. E vai através da conversa, através das tradições, através do que os outros dizem. Eu também fui. Eu não tanto, porque eu dizia Mateu, mas os meus pais foram e muitos outros foram. Mas há uma altura que a gente diz: não, eu quero entender por mim mesmo. Eu quero conhecer por mim mesmo. Então nós abrimos uma Bíblia que ainda está disponível, somos inteligentes e podemos ler e decidir e seguir a Cristo. Porque nenhuma religião, nem católica, nem protestante, nem evangélica, nem nada levará ninguém ao céu. Ser religioso não leva ninguém ao céu. É entregar, render a vida a Cristo, reconhecer que Jesus pagou o preço com o seu sangue. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nós acreditamos que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, somos salvos.
E quando lhe disseram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ele lhes respondeu. Ouça isto. Isto é o capítulo todo de 24. Vocês estão a ouvir, alguns que vão ouvir, mas se você tem uma Bíblia e não vai ver por si próprio, esqueça. Só mostra que não tem sede e fome. Não quer conhecer mais. Está entretido, envolvido com tantas outras coisas. É como se Deus não fosse assim tão importante. Eu estou-lhe a dizer, não é para ouvir o que eu digo, é para ir ler, porque eu estou a ler. Jesus, quando lhes perguntaram isso, quando será o fim dos tempos, há o capítulo inteiro, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. Mas ele começa com estas frases. E ele lhes respondeu acerca da pergunta, quando será o fim dos tempos? Quando será a tua vinda? Vede que ninguém vos engana. Vede, tomem atenção, que ninguém vos engana. Significa que nós podemos ser enganados. Há aqui um outro versículo aqui neste mesmo capítulo que diz que Satanás irá tentar enganar, ele se transforma em anjo de luz. Ele, se possível, irá tentar enganar os próprios escolhidos. Vede que ninguém vos engane. E como é que nós não podemos, como é que nós conseguimos não ser enganados? No fundo, Jesus estava a dizer, não há ninguém tão espiritual. No fim dos tempos será tão terrível. Olha, está aqui, capítulo 29, versículo 22, 21. Porque nesse tempo, ele estava a falar do fim dos tempos, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. E não haverá jamais. Não tivessem estes dias que nós estamos a viver agora, e a partir de agora, se terem sido abreviados, ninguém seria salvo. Ou seja, Jesus estava a dizer, ninguém é super espiritual, ninguém é forte demais. Mas ele está aqui a dizer, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados, por amor àqueles que amam a Deus, por amor aos servos de Deus, por amor àqueles que Deus conhece. Esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Agora, em relação ainda, continua a falar sobre o engano. Jesus começou todo este capítulo a dizer que ninguém vos engane. Como é que nós poderemos não ser enganados? É conhecendo a verdade. Como eu falei lá em Jeremias, que diz que o profeta que teve lá a verdade fala a verdade. Jesus veio para mostrar a verdade. Jesus veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse no capítulo 18, versículo 37 de João, ele disse assim, para isto eu nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Aquele que ama a verdade, aquele que ama a verdade, aquele que ama a verdade, reconhecerá que aquilo que eu digo é a verdade. Agora, ainda aqui, em relação ao engano, à mentira, o tempo foge, em relação à mentira, ao engano, à verdade, um capítulo tremendo que é a 2 Tessalonicenses do apóstolo Paulo, que ele está a falar, a segunda epístola aos Tessalonicenses, é praticamente toda sobre a questão da vinda de Jesus, o fim dos tempos, o avanço do engano, do iníquo, do anticristo, da mentira, os prodígios. Ele fala aqui dos prodígios da mentira. A mentira será elevada a um nível que nós nunca conhecemos antes. As pessoas estão-se a rir na nossa cara, estão a falar a mentira sem qualquer tipo de acusar na consciência. A mentira passa a ser como que verdade, como está lá escrito. Eu quero lá ir rapidamente em Isaías, capítulo 5, versículo 20, eu apontei aqui, que diz assim, ai dos que ao mal chamam bem. Ouça o que vai acontecer no fim dos tempos. O mal será considerado bem, o bem será considerado mal. Está aqui, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Trocam os valores. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são heróis e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno, oh isto hoje, justificam o perverso. Aqueles que por maldade, aqueles que por completamente já na mentira, já na corrupção,
justificam o perverso e ao justo negam justiça. Epá, isto é tremendo, o que está a acontecer hoje. É impossível falar mais do que está aqui. Ai daqueles que por suborno, por interesse, são pessoas falsas, é uma sociedade falsa. Está-se a criar uma sociedade completamente de valores de pernas para o ar. E ao justo negam a justiça. Agora eu quero ir rapidamente para terminar este vídeo sobre o engano. Como Jesus disse, que ninguém vos engane. E Jesus naquele capítulo 24, e as conversas é como as cerejas, ele continua a dizer que naquele tempo, nos últimos tempos, a iniquidade irá, o amor de quase todos irá esfriar. O amor, os bons valores, aquilo que é correto irá esfriar. As pessoas ficarão cansadas de defender a justiça. E ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Capítulo 24 de Mateus, versículo 12 e 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que não se deixar levar, que não se deixar enganar. Nós temos a capacidade, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de decidir o que devemos seguir. Individualmente, ouça uma coisa que eu lhe quero dizer, a sua salvação. Se você morrer hoje ou amanhã, nós não sabemos se vamos acordar amanhã. A salvação não depende de nenhuma religião, não depende de ninguém. Depende de hoje, no nosso coração, nós termos a certeza que Jesus Cristo é o nosso Senhor cá dentro. Com a nossa boca nós confessamos que Ele é o Senhor, acreditamos no nosso coração que Jesus o ressuscitou dos mortos. Reconhecemos como Senhor e Salvador que Ele pelo seu sangue pagou o preço do nosso pecado, que nós deveríamos pagar na eternidade no inferno. E mais uma vez, já estou a dizer 3 vezes, vamos a Tessalonicenses quando, sobre o engano, sobre o fim dos tempos, quando o apóstolo Paulo teve esta revelação pelo Espírito Santo, e ele diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 2 diz assim, que não vos demovais da vossa mente, não sejam andar de um lado para o outro, de acordo com a última pessoa com quem falamos. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Ninguém, mais uma vez diz aqui, ninguém, de nenhum modo vos engane. Ouça, esteja alerta. Ninguém é super espiritual. Ai daqueles que são orgulhosos, que assim sabem tudo, já estão completamente enganados. Porque o segredo para não sermos enganados na nossa mente natural, a mente é natural, é corrupta, é ter um coração puro diante de Deus, sensível à voz do Espírito Santo. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O qual, ou seja, está a falar dos últimos tempos, está a falar ninguém vos engane. Cuidado com aquilo que vocês ouvem, com aquilo que vocês veem em relação ao fim dos tempos. Jesus foi bem claro em relação aos sinais. Eu não vou ter tempo agora aqui para falar do capítulo 24. Isso é algo que eu quero deixar nesta mensagem. Vá por você mesmo. Leia o capítulo 24, 25 de Mateus. E peça ao Espírito Santo que lhe revele a si mesmo o que significa aquela palavra de Jesus. O qual se opõe, isto é o espírito do engano que vai vir nos últimos tempos, que já está agora a operar. O qual, esse espírito, esse engano, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o espírito anticristo que está a operar. Aqueles que não estiverem firmes na palavra, aqueles que não estiverem firmes na verdade, como falou o profeta Jeremias, que eu comecei esta palavra. Aqueles que não buscam a verdade, que não têm a revelação da verdade, que não amam a verdade, vão ser ludibriados pelo espírito do engano. Não. Aleluia. Agora no capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 9, diz assim: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça. Com todo
com os prodígios da mentira. Esta vai ser a forma como Satanás, na sociedade dos últimos tempos, antes de Jesus vir, vai operar. E com o engano da injustiça. E a consciência, não a minha, se Deus me permitir, mas a consciência daqueles que não querem seguir a verdade, que seguem a injustiça, vai ficar cauterizada e vão seguir o engano da injustiça. E com todo o engano da justiça aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. Aqueles que não quiserem saber de Deus para nada, não quiserem conhecer a verdade, vão ser ludibriados pelo engano da injustiça. E por esse motivo, pois que Deus lhes mandou a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Para, como se diz, para bom entendedor, meia palavra basta, e não quero explicar mais esta escritura porque diz tudo. Há aqueles que cabe a cada um de nós decidir se queremos rejeitar o engano, queremos a verdade, ou se somos daqueles que achamos que sabemos e vamos completamente ser ludibriados, damos ouvidos, como diz aqui, à voz do erro. Porque deliberadamente, aquilo que está o apóstolo Paulo está a dizer é que Deus lhes mandou a operação do erro, porque eles deliberadamente deram ouvidos à mentira e não se deleitaram na verdade, deleitaram-se na injustiça. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, que ao ouvir destas palavras, que não são as minhas palavras, que cada um que ouça receba revelação na sua mente, no seu entendimento, para seguir a verdade e não seja enganado, porque o espírito do engano já opera nesta terra, neste mundo. Senhor, como tu disseste, Jesus, que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. Tu nos dás agora entendimento pelo teu poder do Espírito Santo para discernirmos a verdade, abraçarmos a verdade e amarmos a verdade em nome de Jesus.